Olá a todos, o meu nome é Poliana, sou professora de língua portuguesa e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre tipologias textuais e tipologia narrativa mais detidamente. Pessoal, a partir de estudos, principalmente de teóricos russos, como Mikhail Bakhtin, elaborou-se uma teoria acerca da organização do discurso linguístico. Segundo esse teórico e outros que exploraram melhor o tema posteriormente a ele, quando falamos, organizamos a nossa fala a partir de determinado propósito, a partir de determinada finalidade. E estudando melhor os enunciados linguísticos, determinou-se que há 5 tipologias, ou seja, 5 tipos textuais mais utilizados na elaboração do discurso, na elaboração do processo comunicativo. Os teóricos dividiram esses discursos de acordo com as suas finalidades. Por isso, se referem à tipologia narrativa quando o discurso pretende contar algo. Segundo eles, utilizamos a tipologia expositiva quando pretendemos informar acerca de alguma coisa. A tipologia injuntiva é utilizada para aconselhar ou para ordenar algo. Ao passo que a tipologia descritiva, como o nome mesmo já diz, é utilizada para descrever alguma coisa. Para finalizar, nós temos ainda a tipologia argumentativa, quando queremos opinar e argumentar acerca de algum assunto. Então, a partir do que eu disse, só para revisar, seriam 5 as tipologias do discurso: narrativa, expositiva, injuntiva, descritiva e argumentativa. Eu vou, ao longo das aulas, falar de maneira mais aprofundada sobre cada uma delas. Hoje, escolhi, para início, a tipologia narrativa. Então, convido vocês agora para compreender, para entender melhor como é a dinâmica dessa tipologia e como organizamos o nosso discurso por meio dela. Pessoal, a tipologia narrativa é utilizada quando pretendemos contar uma história. Todos nós sabemos que a realidade, a vida por si só, não basta. Os homens, em geral, eles necessitam de enriquecer a sua rotina por meio da arte, da literatura e da imaginação. Dali, toda a nossa existência ser permeada por histórias, desde a mais tenra infância, quando gostamos de ouvir contos de fadas, até ao longo da vida adulta, quando lemos um romance ou quando assistimos uma série, um filme. Até o nosso interesse por fofoca, muitas vezes, está relacionado à necessidade humana que temos de utilizar, durante a nossa rotina, não só aspectos da realidade, mas também aspectos do mundo do imaginário. Então, a tipologia, ela existe para enriquecer, para tornar o mundo mais interessante e para tornar a nossa realidade menos cruel. E nós precisamos de histórias, nós precisamos de narrativas, como precisamos do ar que respiramos, como precisamos da comida que comemos, ela é algo essencial à nossa existência. Então, mesmo alguém que não lê, mesmo alguém que não tem interesse em leitura, mesmo um analfabeto, ele vai tentar, de alguma forma, ter acesso à tipologia narrativa, mesmo que seja por outros meios, como, por exemplo, os meios de comunicação em massa. Mas como a tipologia narrativa se faz, Quais são os recursos que são necessários para que um texto, para que um filme seja considerado narrativo? Então, vamos lá. A tipologia narrativa, ela parte sempre do pressuposto de que eu tenho de ter um narrador, ou seja, alguém que conte a história. E nós temos basicamente 2 tipos de narradores, o narrador personagem e o narrador
observador. O narrador observador é aquele que conta a história para nós, mas de uma determinada distância. Ele não viveu aquela história, ele conta a história para nós, ouvintes, para nós leitores, mas ele também não participou ativamente daquela história. A maioria dos textos narrativos que temos, eles são escritos por narradores observadores. Ao passo que nós temos também o narrador personagem. O narrador personagem é aquele que participou da dinâmica da história, ou seja, ele foi um personagem na história. Esse tipo de narrador, ele nos aproxima muito da história, porque como ele fez parte dela, né, nós nos sentimos ainda mais direcionados, ainda mais participativos naquela dinâmica. Porém, ele é um narrador mais perigoso porque ele pode também nos enganar durante a narrativa. Um exemplo clássico de livro em que o narrador está em primeira pessoa é um livro de Machado de Assis, o Dom Casmurro, né? Ele escreve outros, mas esse é o mais clássico, em que ele narra a história de traição. Ele foi traído por Capitu e ele conta tudo o que aconteceu na vida dele, até, né, a traição dela com o melhor amigo dele, Escobar. E o grande legal do livro e do narrador em primeira pessoa é que nunca saberemos se houve ou não traição, porque foi contada do ponto de vista dele. Então ele levou a história para o campo de anseio dele, né? É o que ele queria que as pessoas acreditassem. Ao passo que nós não sabemos se tudo que ele dizia era verdade. Então isso é o que diferencia o narrador em primeira e o narrador em terceira pessoa, ou o narrador observador e o narrador personagem. Nós temos também na narrativa, na tipologia narrativa, a presença do lugar, que é o espaço onde a narrativa ocorre, né? Eu posso ter a realidade e eu posso ter o imaginário, ou seja, eu posso ter uma narrativa no campo da realidade, do mundo real em que nós vivemos, e eu posso ter uma narrativa no campo do imaginário, que seria, no caso, muitas vezes, uma distopia, né? Na história Alice no País das Maravilhas, por exemplo, eu tenho esses dois campos. No início, a Alice, uma menina de 5 anos, ela está na realidade, mas quando ela segue o coelho e cai no buraco, né, ela entra num mundo imaginário chamado País das Maravilhas, e ali seria uma distopia, um mundo fora do mundo real. Nós temos muitos livros que trabalham com a narração na realidade, como temos muitos livros que trabalham a narração em espaços paralelos, em espaços imaginários. Da mesma forma, muitos filmes. Eu vou até aqui enumerar para vocês algumas situações. Assim, nós temos, por exemplo, o Jumanji, é um filme muito conhecido, né? Ele acontece no mundo paralelo. Nós temos um outro filme, na verdade um livro, né? 1984, ele também acontece no mundo paralelo. Voltando para os contos de fada, nós temos João e Pé de Feijão, né? Que ele tem a realidade, depois ele sobe no pé de feijão e encontra um mundo paralelo. Nesse mundo paralelo, as coisas não são ordenadas, elas têm uma ordem diferente da realidade, né? Nós temos também na tipologia narrativa o tempo. O tempo ele pode ser cronológico e ele pode ser por meio de flashbacks, né? Eu posso ter uma história que narre a passagem do tempo de forma cronológica, como eu posso ter uma passagem de tempo em flashback, em que o personagem ele se refere a alguma coisa do passado, ele volta a contar uma coisa que aconteceu com ele, a relembrar, a sonhar, né? Como ele também pode ter insights, assim, leituras do futuro, né? O mais comum é que o tempo realmente seja cronológico, mas é muito presente a questão do flashback em algumas histórias, como também é utilizado o insight, né? Um pouco menos. Uma outra coisa necessária à tipologia narrativa são as personagens, que a gente pode dividir em protagonistas, antagonistas, coadjuvantes, numa leitura mais simples. Como a gente também pode dividir em uma leitura mais complexa em planas e redondas, né? A personagem plana é aquela personagem que não muda a postura durante a história. Então, se ela tem um caráter ruim no início, ela tende a manter esse caráter até o final. E o personagem redondo é aquele personagem que vai se transformando ao longo da própria história. Tem uma minissérie chamada Breaking Bad, muito conhecida, muito famosa na Netflix, por exemplo,
Eu tenho uma personagem redonda ali, né? A personagem principal, ele é um professor de química, enfim, um homem muito correto, muito certeiro, mas com uma vida muito difícil. Logo ele adoece de câncer, enfim, a vida dele vai ficando muito complicada. E ele se torna um traficante, né? A princípio, para ajudar a família, para deixar a família com dinheiro, porque ele iria morrer logo, enfim. Mas ao longo da narrativa a gente percebe que não é só esse o único motivo, né? Ele sofre ao longo de toda a narrativa uma mudança na personalidade. Ele abandona, ele deixa de ser o homem que ele foi e passa a ser outra pessoa, a ter uma outra visão de mundo, a ter uma outra visão das coisas. E a personagem redonda ela é muito mais rica na narrativa porque ela é uma personagem imprevisível, né? A novela, geralmente, ela traz uma personagem plana, né? A pessoa começa com uma personalidade e assim ela vai até o fim. Em alguns filmes, e principalmente na literatura, a gente tem a personagem plana que vai se transformando ao longo da história. Depois nós temos o conflito. O conflito ele é o pontapé inicial da narrativa. Uma narrativa não começa sem conflito. O conflito geralmente é uma dificuldade do protagonista, do personagem principal. E essa dificuldade ela vai lhe dar, né, motivos ali para agir a partir de então. Voltando um pouco aqui para os super-heróis, né, a gente pode encontrar na Marvel, nos personagens da Marvel e da DC Comics, muitos personagens com conflitos que vão dar origem a toda uma saga, né? Se a gente, por exemplo, ir até o Batman é um personagem da DC Comics clássico, muito conhecido. A vida do Batman era muito tranquila, herdeiro de pais ricos, né? Enfim, uma vida muito organizada, então não havia nada de interesse ali para nós, digamos assim, do ponto de vista de leitores, de ouvintes, de pessoas, porque não era realmente uma vida interessante. Não havia um conflito naquela vida. Mas no momento em que os pais dele são assassinados, o conflito se inicia. Porque ele sai do campo da comodidade, né, que até então estava, e ele se vê frente a duas escolhas. E o conflito ele parte muito desse campo das escolhas, né? Quais são as escolhas do Batman? O Batman ele tem que escolher entre a vingança e entre a justiça. Então, é algo que ao longo de todas as histórias acerca do Batman, os filmes acerca do Batman, a gente vai perceber que é algo que movimenta as ações dele, né? Ele geralmente tende a ser um homem que defende a justiça, mas ele também, às vezes, se deixa ser, né, tocado pela ideia da vingança. Inclusive o antagonista do Batman, o principal antagonista, que é o Coringa, e tem uma vida muito parecida com o Batman, não nesse último filme, mas na história inicial do Coringa, né? Ele tem ele tem a filha e a esposa assassinados por um policial, e ele também se vê na mesma situação do Batman, entre escolher a vingança e a justiça, e o Coringa escolhe a vingança, né? Então ali eu tenho dois conflitos, o Batman escolhendo no conflito a justiça, o Coringa escolhendo a vingança, mas o Coringa tem um outro conflito ainda, né? Como que eu que escolhi a vingança posso ver à minha frente alguém que escolheu a justiça e achar que isso é normal? Então, o grande conflito ainda de toda a história do Batman e do Coringa não é só a questão da justiça e da vingança, né? É o conflito também do Coringa tentar fazer o Batman se tornar um vingador, né? Então, o Batman que nunca mata, ele é convidado ao Coringa para matar. Então, o Coringa está sempre testando o Batman no limite para levar o Batman a se tornar um assassino. Quem o Coringa quer que o Batman mate, né? O Coringa quer que o Batman mate o Coringa, né? Porque o Coringa é um suicida. Então, a história cresce muito, por isso ela é viva há 80 anos, né? E sempre ela é filmada e refilmada e faz muito sucesso, porque o conflito dela é grandioso. Mas se a gente pegar aqui, vou pegar uma história infantil, tá? Para ficar bem claro para vocês, porque todo mundo já ouviu. Se a gente pegar, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho tem 5 aninhos e tem um conflito, né? Ela tem que levar os docinhos para a vovó, passando pela estrada,
seguro pela floresta, então ela tem o conflito da obediência e a desobediência aos pais. E é isso, toda história terá um conflito, né? A gente também vai gostar da história se esse conflito for parecido com o nosso. Se não for, a gente nem para assistir, a gente nem para ler, a gente nem para ouvir. A gente só gosta mesmo de ouvir, de ler, de conhecer histórias que têm conflitos parecidos com o nosso, porque a maneira como o personagem resolve seu próprio conflito, muitas vezes nos ajuda também a resolvermos os nossos. Daí também um dos grandes interesses das pessoas em ouvir, né, a tipologia, textos na tipologia narrativa. Depois nós temos o clímax, que alguns explicam como um momento final, assim, de apoteose, né, quando a história vai se resolvendo. E é também aquele momento em que você, leitor, em que você, pessoa que assiste aquela história, não consegue mais se libertar da história, né? A história já parece ser a sua história, então você não consegue abandoná-la. E você já tem uma torcida ali para que ela termine do jeito que você quer que ela termine, porque você já não acha mais que a história é do autor, você pensa que a história é sua. Então, o clímax é um momento de auge, de apoteose, onde o conflito começa a se resolver. E para finalizar, nós temos o desfecho, que é o final da história, né, que não nos pertence, por isso às vezes nos decepciona, porque a gente já levantou tantas hipóteses, né, para aquele final e a gente anseia que seja de tal forma, mas não é nosso, então a gente não domina esse desfecho e ele pode ser feliz, ele pode ser contrário ao que ansiávamos, né, ele pode ser infeliz, enfim, ele já não nos pertence mais e muitas vezes ele nos deixa tristes, outras vezes ele nos deixa plenos. Pessoal, é isso, tá? Basicamente, a tipologia narrativa se faz por meio desses elementos. E aí no próximo vídeo eu vou trabalhar melhor com vocês outra das tipologias. Obrigada pela atenção, tá? Espero que tenham entendido. E é isso. Até mais.